Você conhece o poder do 7 na macumba e todo o significado e potência deste número em nossa religião? Fica comigo porque o vídeo de hoje é sobre o número 7. Observamos de forma geral, pois a intenção aqui não é se aprofundar em outros entendimentos espirituais a não ser a macumba brasileira, mas devemos nos atentar que o 7 tem vários significados místicos pelo mundo. Para os cabalísticos hebreus, ele está ligado à perfeição e o sucesso, enquanto para os iorubás africanos, possivelmente ao desequilíbrio e possível fracasso. Para alguns beatos nordestinos, o 7 está ligado à falência financeira e à perda de posses, enquanto para esses mesmos beatos em outra região pode estar significando a ligação com o sucesso, a realização pessoal. Ou seja, o 7 de fato se destaca nas culturas espiritualistas espalhadas pelo mundo, mas nem sempre é positiva. Olá, eu sou Gesley Alves, escritor, sacerdote de Umbanda e fundador do site Apostilas de Fundamento. E nesse vídeo nós vamos nos debruçar sobre o fenômeno do número 7 na Umbanda. Mas antes de adentrarmos a este assunto, eu quero saber de você. Você tem alguma crendice baseada no número 7 ou qualquer outro número? Comente aqui nos comentários, porque isso tem a ver sim com a sua espiritualidade. Para compreendermos melhor o poder do número 7 em nossa realidade, devemos nos aprofundar pela ótica da macumba brasileira. Vamos observar 4 fatores principais que vão fundamentar a presença do 7 em nossa realidade espiritual religiosa, a qual devemos a sua enorme potência. Primordialmente, o 7 é dito como número perfeito justamente porque na espiritualidade procuramos nos conectar ao divino, ou seja, ele é perfeito somente para o exercício da espiritualidade e mediunidade. Vamos lá? Há milhões de anos já havia escolas iniciáticas e famílias sacerdotais explorando esse imaginário em África. Um destaque para Kemet, Antigo Egito, alguns povos de origem banto, como os povos das nações do Congo, Ileifé e Oxogbo, além de muitas outras. A busca para voltar para casa, voltar para o divino ou atrair o sagrado para a terra é antiga, e Kemet, o Antigo Egito, se destacou com os estudos de Imhotep e os escritos do deus Thoth, que rapidamente se popularizaram em todo o mundo, dando origem ao Cristo, até chegarmos ao Jesus Cristo dos romanos. Mas este é um assunto para um outro vídeo. Nessa análise, observamos que o deus Thoth, ele apresenta 4 elementos básicos da natureza da matéria: o ar, a terra, o fogo e a água, formando assim um quadrado perfeito. Ou seja, tudo na Terra é formada por esses 4 elementos. Mas o divino não é matéria como nós, e por isso ele é formado somente por 3 elementos: o nada, a luz e o poder. O que será representado como o passado, presente e futuro: Pai, Filho, Espírito Santo, o jovem, adulto e velho, o herê, o caboclo e o preto velho, e assim sucessivamente. A trindade do divino é representada pelo triângulo. Gostaria de um dia gravar alguns vídeos para nos aprofundarmos nessas filosofias ancestrais espiritualizadas mais antigas e lapidadas. Mas vamos seguir. Quando aproximamos o plano terreno do divino, teremos a somatória de 4 mais 3, totalizando 7. Ou seja, sucesso ao se conectar. O 7 passa a ser a expressão da conexão do homem ao divino, formando o espírito humano, representado pelo círculo perfeito, e exercerá seus poderes como expressão do Criador. Aí começa a jornada dos iniciados para aprender a manipulação de seus poderes, ou como chamamos atualmente nos terreiros, o exercício dos dons mediúnicos. Nesses mesmos moldes, os hindus e os yogis vão falar dos 7 chakras,
sendo 3 divino e 4 terrenos. Os católicos extrairão os 7 pecados capitais ao observar os 7 princípios herméticos, ou seja, dessa origem de Quêmede, Antigo Egito, de observar as matérias e extrair números matemáticos para a compreensão, influenciou as demais mitologias adiante sobre o número. Por isso que na macumba criamos ambientes preparados para aproximar a matéria com o divino, ligando 4 com 3, tornando os nossos terreiros a expressão do 7, criando ambientes preparados para aproximar a matéria com o divino, ligando a terra com o céu, cumprindo o preceito iniciático de Thoth, para ver o sucesso 7. E assim o divino se relacionará conosco, manifestando em poder. E para não nos esquecermos dessa base, o 7 está presente em muitas coisas na Umbanda. Rituais com 7 velas, ou 7 charutos, 7 pimentas, 7 folhas, 7 alguma coisa. Para fundamentar a Aruanda de um terreiro, precisamos de 7 fundadores. Existem 7 radiações, e principalmente em nome das entidades. Exu 7 porteira, Ogum 7 espada, Preta velha Tia Maria das 7 candeias, Caboclo 7 flechas e muitos outros. O 7 então é o símbolo da conexão da matéria com o divino. Agora que entendemos que a mística por trás do 7 tem origem egípcia, de origem africana, então conseguimos entender por que esse número é tão presente no imaginário brasileiro que cultua as suas religiões de matriz africana. Agora eu te convido para adentrar os segredos da Umbanda e descobrirmos por que lá o 7 é tão importante. Seguindo o fio de raciocínio da lei narrada anteriormente, de fato, o que mais se destaca na Umbanda e Quimbanda brasileira são as 7 radiações, aonde observamos que toda sua influência causa uma ramificação, gerando as 7 linhas originais de Umbanda, que por sua vez geram as 7 linhas de trabalhos, aonde surgem as 7 principais entidades da Umbanda, que são Caboclo, Preto Velho, Ierê, Marinheiro, Ogum Guerreiro e Boiadeiro, além dos baianos. Observaremos que as 7 radiações, que são emanações vibratoriais do próprio poder divino, do Criador, do Arquiteto do Universo, que se divide em 7 partes, para que nós podemos manipular a sua energia, o seu saber, a sua força, para promover a cura e o desenvolvimento da humanidade. 7 são as radiações, 7 são as linhas de trabalho, 7 são as entidades base para a Umbanda. Uma vez entendendo que a Umbanda é uma religião a qual usaremos de energia para promover todo o nosso exercício mediúnico, ou seja, exercer o poder do divino aqui na matéria, necessitaremos constantemente não só do simbolismo, mas também da energia derivada das 7 radiações. Constantemente veremos essa mesma energia sendo representada pelas velas coloridas, pela quantidade de elementos, pelas folhas, pelos tipos de águas, bebidas e outros elementos, sempre formando 7, ou às vezes até focado em uma única radiação, conforme a forma que a entidade trabalha em sua linha. Podemos observar, por exemplo, no próprio ritual de Amaci Sagrado, aonde em volta do pote onde foi depositado o banho sagrado, vai ficar queimando 7 velas de cores diferentes. Essas cores representam as 7 cores do arco-íris, que são as mesmas cores que representam as 7 radiações, emanando ali, simbolizando ali, criando ali um sagrado em volta dessa mística, não só do 7, mas também
das radiações. As 7 radiações detêm as mesmas cores do arco-íris. São cores primárias, secundárias e até terciárias. Elas exercem influência no nosso poder mediúnico, em toda a caridade, em todo o poder que vamos influenciar a vida dos demais. Por isso, o tempo todo e em todo local, no terreiro de Umbanda e Quimbanda, nós encontramos as cores e a simbologia de cada radiação. Mas além das radiações, nós vemos o contexto do 7 também presente nas santas almas. Outro culto que adentra a Umbanda e a Quimbanda brasileira e não percebemos sua influência é o culto às santas almas. E lá, no contexto de evolução apresentado pelas santas almas, temos 2 bandejas da balança sendo apresentadas. 2 pesos, 2 medidas. Cada bandeja dessa balança apresenta 6 almas. Em uma, 6 almas santas. Em outra, 6 almas profanas. E mantendo o equilíbrio entre as 2 bandejas, um iluminado. Ou seja, nas primícias das santas almas, para que um espírito se destaque, sendo extraído o melhor do seu potencial, ele deve ser somado a um mestre, um condutor, ou seja, 6 mais 1, 7, o sucesso, a conexão, a prosperidade espiritual. E isso se dá de forma geral, se reflete na Umbanda, se reflete na Quimbanda e principalmente na linha de Orimá, com as manifestações dos pretos e pretas velhas, sendo os iluminados que guiam as santas almas e são o resultado dessa evolução também. Não entendeu? Tudo bem, realmente é muito complexo. O que nós devemos entender é que, mesmo num sistema menor, o 7 continua influenciando nas decisões positivas do espírito, colocando seu significado de sucesso, conexão e avanço diante do desenvolvimento pessoal, intelectual e espiritual. Sou suspeito de falar, principalmente quando o assunto são as santas almas e a linha de Orimá. Sou um grande devoto desses espíritos sábios, conhecedores deste mundo, beatos, rezadeiras e benzedeiros de cura e poder. Mesmo em sua simplicidade, em vida e em morte, continuam exercendo influência sobre nós na Umbanda. Todos nós já ajoelhamos diante de um preto velho e ouvimos a sua ladainha, a sua oração e o seu aconselhamento, oferecendo um banho de 7 ervas ou oferecendo ali 7 dias ou 7 luas de oração. Um preto velho ou um Iorimá são entidades de extrema sabedoria, desenvolvimento, evolução e iluminação para todos nós que frequentamos terreiros de Umbanda, Quimbanda e outros segmentos também que respeitam as tradições afro-indígenas brasileiras. É por isso que quando nós percebemos que um preto velho ou uma preta velha nos indica 7 alguma coisa, nós respeitamos, nós seguimos, porque não é somente pelo número 7, não é somente pelo que está sendo indicado, mas é quem está indicando. São os sábios, são os conselheiros, são os poderosos pretos velhos e pretas velhas que estão nos instruindo, nos guiando e nos iluminando. Ainda não terminamos de analisar e compreender o tamanho da potência do número 7 na nossa religião. Além da sua figura representativa, o 7 traz o equilíbrio entre as 2 bandas, entre a esquerda e a direita, assim como nós vimos a esquerda e a direita na balança das santas almas. Em uma visão muito maior, as 2 bandas, esquerda e direita, também são equilibradas através do 7.
E para finalizarmos, devemos entender como é que o equilíbrio é mantido através dos 7 reinos entre as duas bandas. As expressões culturais e espirituais na Umbanda são divididas entre linhas, ou seja, cada linha tem a sua forma de trabalhar e se organizar segundo a cultura a qual te formou e te nutre. Como no exemplo anterior, citamos as santas almas que se organizam conforme seus saberes, beatos, curador e rezadeiros. Mas também podemos citar outras linhas, como a própria linha dos baianos, a qual é configurado pela cultura nordestina, ou até mesmo a linha dos boiadeiros, configurada para resgatarmos e revivermos a vida no sertão. Cada linha terá sua banda. Existem linhas da banda de esquerda, existem linhas da banda de direita. E para manter o equilíbrio entre as bandas, 2 linhas são essenciais para isso. Na banda de esquerda, temos a linha de compadres e comadres, também conhecidos como Exu e Pombogira. Lá, essa linha é dividida em 7 reinos que chamamos de 7 reinos de Quimbanda, a qual também tem uma trindade, representando o divino, mesmo que no submundo ou umbral. Devido à complexidade do tema dos 7 reinos de Quimbanda, eu te convido a ler o meu livro Quimbanda Antiga, onde não somente narro sobre os 7 reinos, mas explico como essa linha realmente funciona, com todos os poréns e detalhes necessários. Mas por ora, nós devemos entender que a banda de esquerda é balanceada justamente por causa da linha de Exu e Pombogira, compadre e comadre. E do outro lado da balança, na banda de direita, temos a linha das matas, onde se manifestam os caboclos de pena e se dividem também em 7 reinos. Já tem um especial falando sobre os 7 reinos, a linha de Tupã neste canal. Te convido a ir lá e assistir e descobrir quais são esses 7 reinos. Mas devemos entender que da mesma forma que na banda de esquerda, o contrapeso para esta banda é a banda dos caboclos, a qual esses 7 reinos farão contrapeso aos 7 reinos de Quimbanda, mantendo as 2 bandas muito bem balanceadas. Ou seja, da mesma forma que os 7 em suas partes desiguais, proporções imperfeitas, 4 e 3 se unem para formar a perfeição, ele também é usado para expressar o equilíbrio micro, macro e metafísico. Sendo o equilíbrio o objetivo de um bom médium para que ele possa ser uma pessoa decente na sociedade e um executor de poder por onde ele anda, o 7 traz para o macumbeiro o significado máximo, o equilíbrio. Mesmo que em proporções desiguais, o resultado pode e sempre será o sucesso. Nunca é fácil falar de Umbanda sem se aprofundar em sua história. Cada linha, cada radiação, cada símbolo que nós temos em nossa religião traz uma história profunda, seja brasileira, seja ancestral, seja mundial. A nossa Umbanda é riquíssima e devemos entender como ela funciona mecanismo por mecanismo e em um exercício mental fazer a fusão de tudo para que o culto seja sempre positivo. É por isso que eu te convido a assistir o vídeo ao lado que vai contar para você como é que surge a linha dos africanos e como ela também é extinta. Não deixe de assistir, cada detalhe faz a diferença.